Muito bem, gente. Voltando à nossa série de mensagens de 5 minutos, nós estamos falando nessa série de mensagens sobre vencer a crise financeira, né? Estabelecermos na nossa vida uma liberdade. Eu venho conversando com vocês com base na mentalidade do reino de Deus que precisa estar inserida na minha vida primeiro. É de dentro para fora que nós alcançamos uma vitória. A vitória vem de dentro para fora. Ela não se estabelece do lado de fora. Ela é consequência. Ela acontece do lado de fora porque antes ela se estabeleceu dentro de mim e de você com base na palavra. O texto básico que eu estou usando é justamente Provérbios 24, no verso 3 ou no verso 4, falando sobre o conhecimento de Deus que edifica a nossa vida, né? Nós nos firmamos nesse conhecimento e através desse conhecimento, então, nós encherão as câmeras de toda sorte de bens deleitosos, né? E proveitosos e tudo. Então eu quero falar uma coisa para você, que essa é a passagem que vai fazer toda a diferença. E agora, nesse momento, nós estamos falando aí sobre algumas balizas, né? As balizas são orientações que Deus nos dá para que a gente continue de maneira efetiva a falar, a colocar a nossa vida debaixo da ordem de Deus, que é a sua palavra. E a primeira baliza que eu comentei no último vídeo foi sobre priorizar a Deus. Priorizar a Deus, o texto que todo mundo conhece, Mateus capítulo 6, no verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas, sua justiça e todas essas coisas que são sustento da nossa vida, de como a nossa vida vai viver no dia a dia, as coisas que vão acontecer na nossa vida, serão acrescentadas. Então veja, gente, primeiro eu tenho que priorizar o reino de Deus, como eu disse de maneira bem fácil, é colocar em prática, né? É eu responder a Deus em qualquer área da minha vida segundo a sua maneira de pensar, a maneira dele, não a minha. Isso é priorizar a Deus. Para você ter uma ideia, uma passagem muito interessante está em Marcos capítulo 10, quando Jesus fala de um jovem que se aproxima dele e pergunta: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna, o reino de Deus? E Jesus vai e pergunta: cara, você tem feito isso, aquilo, outro, com relação a todas aquelas leis que eram necessárias? Ele falou: olha, desde pequenininho eu tenho observado isso, desde a minha mocidade. Aí Jesus falou para ele assim: ó, só uma coisa te falta. Você faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você me segue. Sabe o que a Bíblia declara? Que o homem contrariado foi embora triste porque ele era muito rico. Aí você me pergunta: não, pastor, Jesus estava querendo que o cara vivesse pobre? Não, Jesus só estava destronando Deus dinheiro do coração dele. Ele estava destronando a maneira errada de lidar com o dinheiro. Ele estava destronando algo que nem aquele jovem sabia, que na verdade o Deus da vida dele era o dinheiro. Ó. Então a prioridade da vida dele era o dinheiro. Quando Jesus chega e fala: vamos trocar essa prioridade, você quer andar comigo? Então legal, olha só, deixa o dinheiro aí do lado de fora e vem e anda comigo. Não, isso não quero. Tá vendo? Então se o reino de Deus pede para que eu e você o priorize, então Deus está falando assim: ali, você vai ter que lidar de maneira própria com o dinheiro. Você não pode colocar dinheiro em primeiro lugar. Se você colocar dinheiro em primeiro lugar, a tua vida não vai andar. Ó, até rimou. Né? A minha vida não vai andar. Então, qual era a incompatibilidade entre servir a Deus e ter dinheiro? Para a relação àquele homem, era uma incompatibilidade, porque o dinheiro se tornou o Deus da vida dele, a prioridade da vida dele. Então, eu quero te falar que às vezes esse é um perigo grande, gente. Eu estou falando sobre priorizar a Deus. E o cuidado de não permitir que o dinheiro tome o espaço e o lugar e a prioridade de Deus. O dinheiro, ele pode tomar o lugar de Deus. O dinheiro passa a ser, então, o centro da minha vida e a maneira pela qual eu vou viver. Aí você vai falar: pastor, o que tem de errado nisso? Pois é, gente, mas esse é o sistema do mundo. Todo mundo corre atrás do dinheiro e do prejuízo e só pensa em dinheiro. E não está entendendo que está sendo governado pelo dinheiro. Me pergunte aonde está escrito na palavra de Deus que eu tenho que ser governado pelo dinheiro. Pelo contrário, quando Deus fala que o dinheiro me governa, ele só traz prejuízo para a minha vida. É o que está escrito. Ele se tornou meu Deus, eu coloquei ele como prioridade. Então, essa baliza da qual eu estou conversando contigo, ela precisa ser ajustada na nossa vida. Nós temos que corrigir. Se realmente dinheiro é toda a importância da minha vida, eu estou no lugar errado.
Eu estou inserido em Deus, nele, Ele é tudo que eu tenho, sabia? Ele é a fonte da minha alegria, do meu prazer, da minha força, do meu sustento, tudo vem dele. Se eu cheguei até o dia de hoje, eu cheguei, e eu estou trabalhando para Ele, já trabalhei, já tenho minha família, tudo, é porque Ele tem me sustentado, Ele tem cuidado de mim. Então, se eu não souber lidar com a prioridade de Deus em primeiro lugar, eu vou permitir que o dinheiro seja o meu primeiro lugar. Ele acaba se tornando o Deus da minha vida. Deu para pegar? A gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre isso aí que eu quero te abençoar. Legal? Dá uma curtida aí no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e, por favor, deixa um comentário que é importante para todos nós. Um abraço.